Então, beleza, pessoas, vamos dando continuação aqui no nosso estudo dos conversores, né? Então, a gente na última aula viu sobre o conversor Buck e hoje a gente vai ver aqui sobre o conversor Bust, beleza? Então, vamos dar continuidade aqui na nossa parte de conversores CC. Só, mais uma vez, relembrando aqui, né, toda a aulinha eu reapresento essa nossa divisão, né? A gente já passou aqui pelos certificadores, então a gente viu ali alguns certificadores, lembrando que a gente não viu todos, né? A gente falou de alguns certificadores, talvez os mais importantes ali para vocês. E agora a gente está falando aqui dos conversores CC, né? Então, os certificadores, eles fazem a conversão de energia CA para energia CC. Os conversores CC, como o nome próprio diz, a gente está fazendo a conversão de CC para CC, e por último, depois a gente vai ver aqui a parte dos inversores, onde a gente vai transformar a energia CC em energia CA novamente. Beleza? Então a gente está nessa estrutura, ou nessa parte aqui do estudo, vendo as conversões CC para CC. Beleza? Então, hoje a gente vai falar do conversor Boost, né? Aqui, um detalhe, já vi que está errado aqui no slide, escrito Buck, né, o Bust. O nosso conversor Bust, ele é um conversor que é elevador de tensão, ok? Então, o Buck, ele era um conversor que diminuía a tensão, e o Bust, ele vai ser um conversor que vai aumentar a tensão. Então, a gente vai ter uma tensão de entrada, e a nossa tensão de saída, ela sempre vai ser maior que a tensão de entrada. Então, ele vai ter essa capacidade de transformar uma tensão mais baixa para uma tensão mais alta. Então, ele é um conversor elevador. Obviamente que, né, a gente vai estar fazendo uma conversão. Então, se eu estou aumentando a tensão, consecutivamente, para ter a mesma potência, eu vou ter uma menor corrente na saída. Então, não tem como eu ter uma conversão de tensão em corrente e manter a mesma potência, né? Então, lembrem que isso aqui são conversores, eles não são geradores. Então, a gente tende a manter a mesma potência da entrada, e para que isso aconteça, no caso, a gente vai ter uma diminuição da corrente. Então, a gente consegue elevar a tensão, mas a gente vai ter uma diminuição na corrente de forma geral, tá? Aqui a gente já vai entrar na parte do circuito, mas a gente vai ter uma estrutura bem parecida com a estrutura do Buck, onde a gente vai ter o filtro capacitivo na saída, a gente vai ter o capacitor acoplado à nossa carga na saída, e a gente vai ter um indutor na entrada. Então, diferente do Buck, que o indutor estava acoplado diretamente à saída, aqui no Bust, o indutor ele vai estar acoplado diretamente à entrada. Tá? E esse circuito aqui, da mesma forma que o Bust, com o capacitor e com a estrutura dele, ele tende a minimizar as oscilações na saída. Né? Lembram quando a gente estudou aquele conversor básico, onde a minha saída tinha uma tensão praticamente quadrada, que seguia a estrutura do PWM que era aplicado na chave. Né? Então, o Buck e o Bust, não. Eles vão ter uma tendência a não ter oscilação. Óbvio, a gente já viu lá que o Buck tem oscilação, a gente vai ver que o Bust ele tem uma oscilação, mas essa oscilação ela é uma oscilação bem menor ou praticamente desconsiderável em relação àquele sistema básico de conversão que a gente viu por primeiro, tá? Então, aqui no caso, a gente vai ter uma oscilação, mas essa oscilação ela é relativamente pequena, tá? E aqui, vamos então para o nosso circuito do Bust. Tem que arrumar o slide aqui. Nota mental, arrumar o slide. Deixa eu anotar isso. Beleza. Depois eu arrumo lá e ajusto para vocês. Então, aqui o nosso conversor Bust, o que ele vai ter de estrutura? Ele vai ter uma fonte de tensão CC na entrada, ok? Então, obrigatoriamente eu tenho uma tensão contínua aqui na entrada. Ligado diretamente na entrada eu tenho esse indutor. Então, esse indutor IL aqui vai estar ligado diretamente na entrada. Eu tenho a minha chave
ligada nessa posição. Essa chave aqui, ela pode ser qualquer uma, tá? Ela pode ser um transistor bipolar, um MOSFET ou algo do gênero. Então, lembrem que a nossa chave aqui, a princípio, dentro do nosso primeiro estudo, ela é uma chave ideal, tá? Então, aqui a gente tem a nossa chave. Aqui, nessa posição, a gente vai ter o diodo. O capacitor acoplado à saída, o capacitor que vai fazer o filtro. E esse RO aqui, que vai ter a nossa tensão de saída propriamente dita, que é a nossa carga. Então, a gente tem os componentes LC novamente aparecendo. A gente tem o diodo novamente aparecendo, a nossa chave. Porém, eles estão aqui colocados numa forma diferente dentro do nosso sistema. Então, se a gente lembrar do Buck, a gente vai lembrar que o Buck ele tem exatamente os mesmos componentes que o Bust, porém, eles são dispostos de uma forma diferente no circuito. E essa disposição diferente, obviamente, vai fazer com que o meu circuito funcione de uma forma diferente, fazendo com que eles tenham respostas distintas, tá? Então, por mais que os componentes sejam os mesmos, a resposta de um Buck e a resposta de um Bust são respostas diferentes, tá? Lembrando que a nossa tensão de saída, que é a nossa tensão VO, que é o que a gente quer analisar, aqui no caso é a tensão sobre essa carga resistiva, tá? Então, esse resistor que está aparecendo aqui como é real, ele é a nossa carga, tá? Então, não é necessariamente um resistor, mas sim a carga que a gente quer acoplar dentro desse conversor, tá? Aqui só voltando rapidinho, eu não comentei, mas aqui vocês estão vendo uma imagem de um conversor Bust comercial, tá? Então, a gente pode, obviamente, comprar o conversor já pronto, né? Uma estrutura de uma placa, ou a gente pode fazer a montagem desse conversor. Obviamente que tudo vai depender da nossa aplicação, do nosso fator de eficiência e aí por diante. Beleza? Então, essa aqui é a estrutura do nosso Bust. Indutor, capacitor, diodo-chave, porém, a gente vai ter essa ligação aqui esquemática dentro do nosso circuito. Ok? Aí, relembrando uma coisa que eu comentei com vocês na aula passada sobre o Buck, aqui o Bust vai ter o mesmo processo, né? Que é os dois modos de funcionamento, o modo contínuo e o modo descontínuo. O modo contínuo, relembrando, é quando a gente consegue fazer com que dentro do chaveamento a corrente do indutor não zere. Então, o sistema ele vai estar em regime permanente, mas eu nunca vou chegar a zerar a corrente do indutor. Então, a corrente do indutor nunca zera. No modo descontínuo, vai existir essa comutação, vai existir o momento onde a corrente do indutor zera e as respostas em modo contínuo e modo descontínuo são diferentes, tá? O ideal é que a gente sempre consiga trabalhar em modo contínuo. Então, a gente, a princípio aqui, vai analisar prioritariamente o modo contínuo para a gente entender o funcionamento dele. Beleza? Lembrando lá, acho que foi até a Milena que perguntou na última aula, né? Como que a gente faz para sair de um modo e ir para o outro? Mudando os componentes, mudando a estrutura, né? O ideal é que a gente entre em modo contínuo para trabalhar, porque o modo contínuo ele vai ser mais funcional, entre aspas, do que o modo descontínuo, tá? Justamente por causa da questão da energia não estar zerando, então o meu funcionamento prioritário é o funcionamento contínuo. Beleza? Então isso aqui também acontece para o Bust. Então, quais que são as nossas etapas aqui dentro do modo contínuo? Lembrando, a gente tem duas etapas. Uma etapa onde a chave vai estar fechada, ou seja, quando a chave está fechada, ela vai estar em sistema de condução. Beleza? E a outra etapa vai ser a chave aberta. Chave aberta, ela não vai estar conduzindo. Então, a gente vai ter essas duas etapas. É o nosso chaveamento. Do zero até o tempo dt, ali, a chave está fechada, a chave vai estar conduzindo. Na segunda etapa, do dt até o ts, ela não vai estar em condução. Beleza? E esse ciclo ele sempre vai se repetindo. Então, tem etapa 1 e etapa 2. Etapa 2 acabou, etapa 1 começa novamente.
Então, esse é o processo de chaveamento. Deixar a chave aberta, deixar a chave fechada. Chave aberta, chave fechada e assim sucessivamente. Beleza? Vamos analisar essas etapas aqui pelas imagens para ficar um pouco mais claro para a gente entender o funcionamento. Então, a primeira etapa aqui é a chave fechada. A chave fechada, eu vou ter a condução pela chave, ok? Então, a corrente ela vai circular nesse sentido aqui para a gente. Então, eu vou ter a circulação de corrente da fonte VI pelo indutor e pela chave, e isso vai retornar para a fonte VI. E eu vou ter a circulação de corrente do capacitor para a carga, e essa corrente retorna para o capacitor. Então, no caso aqui, nessa primeira etapa do processo, onde a chave está fechada, onde essa chave ela vai estar conduzindo, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter o armazenamento de energia aqui no indutor. Então, a minha energia ela vai estar circulando aqui pelo indutor, única e exclusivamente, ele vai estar carregando. E aqui, em relação à carga, a carga ela vai ser alimentada por essa nossa fonte, entre aspas, que vai ser o capacitor. Para a gente entender um pouco melhor essa etapa de funcionamento, entendam que esse capacitor aqui, ele, a princípio, sempre vai estar em regime permanente, e a gente também vai considerar, ou vai ter que projetar que esse capacitor ele seja grande o suficiente para que eu consiga armazenar energia nele e para que quando ele não estiver tendo energia armazenada, que ele consiga mandar energia para a nossa carga. Beleza? Então a gente tem que fazer a consideração de que esse capacitor ele vai sim virar uma fonte dentro do nosso circuito. Ok? Como que isso vai acontecer? Ele sendo grande o suficiente para que nessa primeira etapa, de modo contínuo, ele consiga demandar energia para o nosso resistor de uma forma que ele não perca totalmente essa energia que está armazenada. Beleza? Então, se a gente fizer essa consideração, a gente pode levar em conta de que o nosso capacitor, ele é sim uma fonte. Beleza? Então, se a gente levar em consideração que esse cara é uma fonte, ele vai ter uma tensão, ok? E para que esse diodo não conduza, o que tem que acontecer? Tem que acontecer que a tensão que eu tenho sobre o capacitor é maior que a tensão que eu tenho sobre a fonte VI. Então, para o meu diodo não conduzir, obrigatoriamente a tensão sobre o capacitor tem que ser maior do que a tensão sobre a fonte, certo? Por quê? Se a tensão do capacitor for menor do que a tensão que eu tenho na fonte VI, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que esse diodo vai conduzir. E não é isso que vai acontecer num primeiro caso, ou nessa primeira etapa. Vai acontecer que, em regime permanente, obviamente, esse capacitor aqui, ele vai ter uma tensão sempre maior do que a tensão de entrada. Então, nessa primeira etapa, eu vou ter positivo aqui depois do D1 e negativo antes do D1, fazendo com que ele não conduza. Com a minha chave fechada, com a chave conduzindo, eu vou estar armazenando energia nesse elemento indutivo e esse elemento capacitivo aqui vai estar totalmente carregado, demandando energia aqui para a minha carga. Beleza? Então, basicamente isso que acontece. Aí, obviamente, vocês podem parar e perguntar, mas Prisiada, como é que num primeiro instante com o capacitor descarregado, a tensão dele vai ser maior do que a tensão da minha fonte? Isso não é verdade, né? Num primeiro instante com o capacitor totalmente descarregado, o sistema não vai funcionar exatamente dessa forma. Isso aqui é já considerando que eu estou em regime permanente. Lembram lá que na aula anterior a gente viu que existe todo um processo de comutação, que é a tensão, ela leva um certo período de tempo para estabilizar na saída. Então, essa estrutura, esse funcionamento perfeito, digamos assim, é já em regime permanente dos componentes, tanto do componente indutivo quanto do componente capacitivo. Quando eles estão em regime permanente, eles têm esse funcionamento perfeito
aqui, ok? Em regime não permanente, obviamente que esse capacitor ele vai precisar carregar. Vai levar um certo tempo para carregar, vai levar um certo tempo para que essa tensão do capacitor fique maior do que a tensão de entrada propriamente dito. Isso vai fazendo com que o meu sistema se estabilize ao longo do tempo. Essa análise aqui é já com o sistema estabilizado, tá? Então aqui no caso, o que acontece mais uma vez? Para a primeira etapa, chave está conduzindo, indutor está armazenando energia, o capacitor já está carregado e para que esse diodo não conduza, a tensão sobre esse capacitor é maior do que a tensão sobre a minha fonte de entrada. Beleza? Então, isso que acaba acontecendo aqui numa primeira etapa. Na segunda etapa, quando a chave está fechada, quando a chave está aberta, quando a chave não está conduzindo, o que vai acontecer? Vai acontecer que esse elemento indutivo, que estava armazenando energia inicialmente, vai começar a desarmazenar energia. Então, ele vai começar a desmagnetizar. Porém, ele não pode desmagnetizar pelo caminho da chave, porque a chave está aberta. Então, essa desmagnetização, ou essa liberação de energia que o indutor fez na primeira etapa, vai fazer com que eu tenha um armazenamento de energia maior aqui nesse ponto A. Então, vou ter basicamente a soma da energia da fonte com a soma da energia do indutor. E isso vai fazer com que eu tenha a condução do diodo. Isso vai fazer com que o meu capacitor se recarregue, ou seja, eu vou carregar novamente toda a energia que eu perdi na primeira etapa. E também vai fazer com que eu tenha uma energia aparecendo aqui no RO a partir da minha entrada, do meu indutor, e também da minha fonte, entre aspas, que é o nosso capacitor. Então, numa segunda etapa aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha chave não vai conduzir, ela vai estar aberta. Isso vai fazer com que essa energia armazenada anteriormente no indutor seja liberada pelo diodo, aí sim fazendo ele conduzir, porque eu vou ter um aumento de tensão aqui no nosso nó A, beleza? Então, na primeira etapa, eu vou estar só armazenando energia no indutor e eu vou ter essa chave conduzindo. Na segunda etapa, eu vou estar desarmazenando a energia do indutor e essa chave ela não vai estar conduzindo, fazendo assim com que o diodo conduza. Então vejam que na etapa que a chave está conduzindo, o diodo não conduz, e na etapa que a chave não conduz, o diodo conduz. Ok? Então esses dois componentes aqui eles trabalham de forma não simétrica, tá? Quando um está conduzindo, o outro não está. Quando o segundo está conduzindo, o primeiro não está. Eles não podem, digamos assim, conduzir junto, porque caso eu tenha essa condução junta, o sistema não vai funcionar da forma que a gente espera. Então, a gente controla isso, Milena, pelo chaveamento da chave, né? Pelo chaveamento do transistor. Então, a partir do momento que o nosso transistor está aberto, a gente está, entre aspas, controlando a condução do diodo. Então, a gente não está fazendo o controle direto dessa condução, tá? O que a gente está fazendo? A gente está controlando o chaveamento em cima do transistor. Se o transistor está chaveado, ele está fechado, a energia vai conduzir por ele e o diodo não vai conduzir. Então, a gente colocou a tensão aqui na chave, a chave conduz, o diodo não conduz. Se a gente vier aqui tirar a tensão da chave, fazer com que ela esteja aberta, a chave não vai conduzir, o diodo vai conduzir. Então, a gente não controla o diodo. Isso eu concordo contigo 100%. Mas a gente está controlando a chave. E a chave ligar ou desligar faz consecutivamente que o diodo conduza ou não conduza. Beleza? Então, a gente não está controlando o diodo diretamente, mas sim, digamos assim, indiretamente. Perfeito?
Então, tá bom. Então, mais ou menos essa ideia aqui que a gente tem, tá? De funcionamento. Então, pensem que, né, a gente está analisando isso em regime permanente e que esse nosso capacitor aqui, ele tem uma capacitância grande o suficiente para que a tensão dele seja linear durante todo o processo, tá? Aí aqui, o que é isso, né? Isso aqui é a tensão sobre o nosso indutor. A tensão sobre o indutor vai ser sempre essa aqui, beleza? A gente vai ter inicialmente, quando o sistema estiver chaveado, quando eu estiver na primeira etapa aqui, com a nossa chave conduzindo, a gente vai ter sobre o diodo a tensão da fonte propriamente dita. E na segunda etapa, quando o meu transistor, a minha chave, ela não estiver conduzindo, a gente vai ter sobre o nosso indutor a tensão de entrada menos a tensão de saída. Então, isso aqui vai se tornar uma tensão negativa. Espera lá, prezado, mas como que isso acontece, né? Vamos relembrar lá o processo do nosso indutor. O que acontece com o indutor? Quando eu coloco uma energia no indutor, obrigatoriamente o que vai acontecer? Vai acontecer que ele vai ter uma tensão sobre ele e não vai ter corrente. Conforme o tempo vai passando, essa tensão sobre o indutor vai se diminuindo e a corrente vai se aumentando. Certo? Esse é o processo padrão que a gente tem ali no nosso diodo. Beleza? Então, num instante zero, o diodo ele se comporta como um circuito aberto e depois dele estar totalmente carregado, o diodo ele se comporta como um elemento curto-circuitado, tá? Que é o inverso do nosso capacitor. O capacitor ele, no início se comporta como um curto-circuito e depois ele se comporta como um circuito aberto, tá? Mas beleza. Então, o que acontece ali? Acontece que esse processo, né, ele é verdade, sempre, obviamente, né? Então eu tenho todo esse processo de armazenamento, aonde a corrente vai subindo, a tensão vai caindo, ok? E eu tenho o processo de desarmazenamento, que é quando eu desligo o indutor. Quando eu desligo o indutor, ou quando eu já estou com ele carregado e faço a retirada de energia, o que acontece? Acontece que o nosso indutor ele vai ter a tensão de pico reversa, né? Essa tensão vai ser uma tensão que vai depender da carga e ela vai tender depois de um período de tempo a zero, assim como a corrente, né? A corrente ela vai ter uma tensão, uma corrente de pico reversa e depois vai tender a zero. Se a gente pensar que a nossa carga, teoricamente ali é o diodo e a chave, e a gente tem um processo de chaveamento que tende a ser instantâneo, vai acontecer que essa tensão reversa que acontece no nosso diodo, no nosso indutor, ela vai tender a ser infinita para baixo. Mas, obviamente, que a gente não tem essa resposta infinita, né? E que isso não é verdade, porque a gente não tem uma resposta instantânea. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai acabar acontecendo que a gente vai ter uma tendência a uma tensão, entre aspas, infinita, né? Mas como isso não necessariamente é verdade, a gente vai ter a tensão de saída aparecendo naquele ponto. Só que como eu já tenho a tensão da entrada, eu vou ter a desconsideração da tensão de saída naquela tensão de entrada. Então, por isso que quando a gente deschavear o nosso sistema, ou quando a gente abrir a nossa chave, essa tensão aqui, ela vai instantaneamente, né, para uma tensão que é VI menos VO. Né? Então, eu tenho, durante um período de tempo, a minha tensão VI aparecendo, e eu tenho sobre outro período de tempo, o VI menos VO aparecendo. Ok? Então, a gente vai ter sempre essa resposta aqui sobre ele. Isso aqui, obviamente, né, se a gente quiser, a gente pode calcular até a área dessa resposta. E a gente vai chegar numa equação que vai definir o nosso ganho estático para o conversor bust. Tá? A gente já
chega nesse ponto específico, mas a ideia é que a gente sempre vai ter essa resposta aqui aparecendo, tá? E o funcionamento do sistema, ele se dá muito por causa dessa característica, né? Óbvio, por causa da característica do esquemático, ou por causa da característica de funcionamento propriamente dita do sistema aqui, e também por causa da resposta indutiva específica, tá? Aqui, relembrando, né, como não é o caso, a gente não vai fazer nenhuma dedução que envolva integração ou derivação, mas essa análise aqui a gente poderia fazer a partir de integração e derivação para chegar nessas respostas que eu estou comentando com vocês, tá? Agora, analisando aqui todas as formas de onda, né, e relembrando que isso aqui são as formas de onda que já estão em regime permanente, tá? Então, depois de todo o processo de comutação já, digamos assim, pronto, né, o sistema ele vai responder desta forma. Então, aqui nas duas colunas, na primeira linha, a gente tem a tensão de chaveamento acontecendo. Então, quando eu tenho uma tensão aqui, quer dizer que o sistema ele está conduzindo, ou que a chave está conduzindo. E quando a gente tem uma tensão zerada aqui, quer dizer que a chave ela não está conduzindo, que ela está aberta. Então, essa primeira linha, tanto para a coluna 1 quanto para a coluna 2, elas são relacionadas ao nosso sistema de chaveamento, ou o nosso PWM, para dizer se a chave está aberta ou fechada. Beleza? No caso aqui, quando a chave está conduzindo, eu não tenho nenhuma tensão sobre ela, obviamente. Então, aqui a tensão é VAB, que é a tensão da nossa chave, ou sobre a nossa chave. Então, quando ela está conduzindo, eu não tenho tensão sobre ela, e quando ela não está conduzindo, eu tenho toda a tensão sobre ela. Beleza? E aqui, o nosso VS1, que é a mesma coisa que o VAB, que é a tensão sobre a chave. Beleza. Aqui, vindo para a corrente do indutor, o que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente linear ali no indutor, que quando a chave está conduzindo, essa corrente ela vai aumentando, e quando a chave ela estiver não conduzindo, essa corrente ela vai estar diminuindo. Então aqui a gente poderia ver o processo de armazenamento de energia, ou seja, corrente aqui está subindo, quer dizer que eu estou armazenando energia, e aqui a corrente ela está caindo, quer dizer que eu estou desarmazenando energia. Quando eu falo eu, obviamente é o circuito em si que está fazendo esse processo, tá? Mas aqui no caso, quando o nosso chaveamento está ativo, ou seja, quando a chave está conduzindo, o indutor armazena energia. Quando a chave está fechada, está aberta, ela não está conduzindo, meu indutor está desarmazenando energia. Então a gente tem um limite mínimo de corrente e um limite máximo de corrente. Como a gente está em regime linear, a corrente aqui no ponto de saída tem que ser igual à corrente aqui no final. Então essa corrente aqui no início da subida, ela vai ser sempre igual à corrente no fim da minha descida. Ok? Então sempre vou ter um limiar inferior e um limiar superior, que é a corrente mínima e a corrente máxima. Então a gente sempre vai ter um delta IL aqui que vai aparecer, que é a nossa diferença entre a corrente máxima e a corrente mínima. Beleza? E aqui a gente consegue ver também a tensão na saída. A gente consegue ver que essa tensão na saída, quando o meu indutor está carregando, ela vai diminuindo, e quando o meu indutor está descarregando, ela vai subindo. Então, o meu VO, ela cai e sobe, cai e sobe. Então, a gente não tem uma tensão na saída que é totalmente linear. A gente vai ter uma tensão na saída que tem um valor máximo e um valor mínimo, tá? Obviamente, como a nossa carga está em paralelo ali com o capacitor, esse VO ele está tanto relacionando a tensão do capacitor quanto a tensão na carga propriamente dita, tá? Então a gente pode chamar esse VO de VC, né? E a gente pode chamar esse delta VO de delta VC também, porque como eles estão em paralelo aqui, as duas tensões são exatamente iguais. Então o que a gente consegue perceber aqui? Que na primeira etapa, a tensão do capacitor está caindo, e na segunda etapa a tensão do capacitor está subindo. Por que isso? Ó? Vejam,
primeira etapa, eu não tenho a passagem de energia aqui desta primeira malha, dessa malha que contém a fonte, para essa terceira malha aqui que contém a carga. Então, se eu não tenho passagem de energia aqui, quer dizer o quê? Quer dizer que quem está alimentando a nossa carga é o capacitor, e obviamente que por ele estar alimentando a carga, a energia sobre ele vai caindo, fazendo com que a tensão do capacitor caia. Na segunda etapa, quando a gente consegue, entre aspas, fazer com que o diodo conduza, essa energia que está aqui na primeira malha, que está relacionada à nossa fonte de entrada e o nosso indutor, vai começar a passar para essa terceira malha, aonde o nosso capacitor vai voltar a ser carregado, ou seja, ele vai conseguir ter novamente a energia que ele tinha anteriormente. Então, quando o diodo não está conduzindo, quem manda energia para a carga é apenas o capacitor, que vai descarregando. Quando o diodo está conduzindo, quem manda energia para a carga vai ser a fonte, o indutor e o capacitor vai voltar a carregar, porque daí sim eu vou ter esse processo de passagem de energia aqui da malha 1 para a malha 3. Beleza? Então, por isso que a tensão aqui de saída, ela tem esse processo, porque eu tenho um momento onde o capacitor está descarregando, um momento onde o capacitor está carregando, descarregando, carregando. E, obviamente, que essa resposta ela é inversa à resposta de corrente aqui do indutor, tá? Porque quando o indutor está carregando, o capacitor está descarregando. Quando o indutor está descarregando, o capacitor está carregando. Beleza? E aqui, né, a princípio, a corrente do capacitor, onde a gente vai ter uma corrente negativa inicialmente, isso porque o capacitor vai mandar corrente para a carga, então a corrente é negativa em relação ao capacitor. E na segunda parte aqui, ou na segunda etapa, a corrente do capacitor, ela vai inicialmente ter um pico e depois vai caindo, né? Isso porque, conforme a carga vai acontecendo, a corrente que se necessita ali sobre o capacitor vai sendo cada vez menor. Beleza? Então, não necessariamente essa corrente sobre o capacitor zere, mas ela tem um pico e diminui. Essa corrente aqui sobre o capacitor especificamente. Aí aqui na segunda coluna, a gente tem a corrente sobre a chave, né? Então, a corrente sobre a chave, quando a chave está conduzindo, vai ter a mesma característica da corrente do nosso indutor. E quando a nossa chave não está conduzindo, ela não tem corrente nenhuma. Isso aqui também acontece para o diodo, aqui na última linha. Quando o diodo não está conduzindo, a corrente é zero. E quando o diodo estiver conduzindo, a gente vai ter exatamente a mesma característica de corrente do indutor. Então, vocês podem ver que a gente tem aqui um sistema que é triangular quadrado, digamos assim, né, que segue essa base, né, mas não completamente. Eu tenho esse triângulo e depois zero, triângulo, zero. E aqui embaixo tem o zero, triângulo, né? Por quê? Nos momentos onde a chave ou o diodo não estão conduzindo, eles não têm corrente. Beleza? E daí aqui a tensão sobre o diodo, né? Inicialmente eu tenho a tensão VO aparecendo sobre ele. Aqui, né? Um ponto que está aparecendo menos a tensão do diodo. Para a gente estar medindo essa tensão invertida, aparece o VO positivo. Se a gente fizer a medição normal sobre essa tensão do diodo, eu teria menos VO e zero. Menos VO e zero. Por estar fazendo a medição ao contrário, aí sim a gente tem VO positivo e zero. Por que isso? Porque aqui no primeiro momento, lembrem que a tensão desse capacitor é maior do que a tensão da entrada. Beleza? Então, no caso, eu tenho VO aparecendo aqui nesse nó, que não tem nome, eu tenho VI aparecendo nesse nó A, sendo que VO é maior que VI, por isso que o diodo não conduz, tá? Então, se a gente fizesse a medição do nó A para esse nó sem nome, eu teria uma tensão menor no A e maior no B. Então, eu teria sempre menos VO aparecendo aqui. Mas aqui no gráfico, pela consideração negativa, por isso que o VO aparece positivo. Ok? Então, é mais ou menos essas as respostas que eu tenho dentro do nosso sistema.
aqui agora o nosso ganho estático. O nosso ganho, ele tem essa característica. Na verdade, o ganho aqui, vai ser dado pela tensão de entrada divididos por 1 menos o D, que é a nossa razão cíclica, tá? Lembrem lá que o D, que é a nossa razão cíclica, ele pode variar de 0 até 1. Então, caso a nossa razão cíclica seja 0, o que vai acontecer? Vai acontecer que a tensão VO, tensão de saída, vai ser exatamente igual à tensão de entrada. Então, o ganho que eu estou dando é 0. Eu não estou dando ganho. Estou falando que a minha tensão de entrada é igual à minha tensão de saída. Tá? Conforme a gente vai subindo essa razão cíclica aqui, a gente vai dando ganho. Ou seja, a gente vai fazendo com que a nossa tensão de saída seja maior do que a tensão de entrada. Beleza? Então, obrigatoriamente aqui num conversor bust, a tensão de saída, ou a menor tensão de saída que a gente consegue, é igual à tensão de entrada. A gente não consegue uma tensão menor do que a tensão de entrada. A menor sempre vai ser exatamente igual à tensão de entrada. E esse sistema aqui ele vai sempre elevando. E a gente não pode deixar uma razão cíclica 1, né? Isso aqui tende a infinito. Mas se eu deixo uma razão cíclica exatamente igual a 1, o sistema não vai funcionar. Então a gente não vai gerar necessariamente ganho. Então isso aqui tende ao infinito. Conforme eu for aumentando a razão cíclica, eu vou cada vez aumentando mais o ganho, mas eu nunca vou deixar uma razão cíclica exatamente de 1. Beleza? Justamente porque, ó, isso aqui é o nosso VO. VI sobre 1 menos D. Beleza? Então, eu tenho que tomar cuidado ali em relação à razão cíclica que eu coloco. Beleza? Não posso deixar uma razão cíclica 1. 1 menos 1 é 0. VI sobre 0. Eu tive um probleminha na equação aqui. Beleza? Daí, se a nossa razão cíclica for 0, exatamente 0, 1 menos 0 vai ser VI sobre 1, ou seja, VO é igual a VI. Tá? Então, isso aqui que vai determinar a nossa tensão de saída. Então, a nossa tensão de saída, vejam que ela não depende nem do tamanho do indutor, nem do tamanho do capacitor. Ela não depende de nenhum componente do sistema. Ela não depende nem dos componentes passivos, nem dos componentes ativos. Ela depende única e exclusivamente da tensão de entrada e da razão cíclica. Obviamente que, né, os componentes aqui, os valores dos componentes, eles vão influenciar esses deltas, ok? Vai influenciar essa amplitude que eu vou ter, mas ela não vai influenciar o ganho. Então, não preciso conhecer os componentes de antemão para saber qual que é o ganho que eu vou conseguir gerar para esse circuito. Aqui, a gente tem as mesmas considerações anteriores, né, em relação a todos os conversores CCs. Tensão de entrada é igual a tensão média de entrada, que é igual a tensão eficaz de entrada, que é igual a tensão de pico da entrada. Todas as tensões de entrada são iguais, porque é uma fonte CC estabilizada, então ela é uma linha reta, basicamente, né? Então não tem diferença aqui entre esses valores. O nosso VO, a gente sempre vai considerar que é o VO médio, propriamente dito, né? Porém, como a minha saída ela é praticamente estável, o VO médio e o VO eficaz, eles são basicamente a mesma coisa, tá? Mesmo comentário que a gente tinha visto lá no conversor Buck, né? Onde o VO médio e o VO eficaz são basicamente a mesma coisa. Isso é diferente lá do nosso conversor básico, onde o VO eficaz, o VO médio, o VO de pico são totalmente diferentes. Aqui não. Aqui a gente tem essa estrutura aqui de ripple acontecendo, né? De delta acontecendo, mas por eles normalmente serem bastante pequenos, a gente leva em consideração que o médio e o eficaz são praticamente a mesma coisa. Ok? Então, o nosso VO é o médio e o nosso VO é determinado por VI sobre 1 menos D. Então, sempre que a gente quiser saber qual que é
a nossa tensão de saída, a gente tem que saber tensão de entrada e razão cíclica. Beleza? Em relação aqui às respostas indutivas, a nossa tensão média no indutor é sempre zero. A nossa delta IL, a nossa variação de corrente no indutor, ela é dada pela tensão de entrada, pelo indutor, pela frequência e pela razão cíclica. Então, essa variação aqui depende do valor indutivo. Se a gente quiser, a gente pode achar um valor indutivo aqui. Então, a gente pode jogar esse L para cá e o delta L para cá. Então, trocar as posições entre eles. Então, a gente pode achar um valor de um indutor a partir de um valor máximo que a gente queira trabalhar de ripple, né? Então, se eu quero um ripple máximo aqui de, por exemplo, 100 mili, eu posso colocar ele aqui na fórmula e eu achar o valor indutivo para esse ripple, beleza? Porque o indutor ele influencia o ripple, mas ele não influencia a tensão de saída, ok? Então, obviamente, quanto menor o ripple, mais difícil vai ser eu conseguir achar um elemento indutivo, mas tudo bem, né? Então, a variação da corrente aqui do indutor depende da tensão de entrada, do indutor, da frequência e da razão cíclica, né? Então, se eu mudo a razão cíclica, esse ripple muda. Se eu mudar a frequência, esse ripple muda. Então, tem que tomar esse cuidado, né? Obviamente, quando eu estiver projetando, quando a gente estiver projetando, a gente precisa sempre ter uma frequência já base para a gente poder trabalhar, né? Não adianta nada a gente não ter essa frequência base e tentar fazer o projeto aqui do sistema. A corrente máxima do indutor ela é determinada pelo VO sobre 4 L e F, ou seja, depende do tamanho do indutor e depende da frequência, ok? Então a corrente máxima depende disso. E obviamente que se eu tenho a corrente máxima e tenho o ripple, eu consigo achar qualquer corrente mínima, tá? Eu faço a corrente máxima menos o ripple, eu acho a corrente mínima. E a corrente eficaz aqui no indutor, ela vai depender da variação da corrente e da corrente total aqui que eu tenho no sistema. Beleza? Então, tem que ter essas informações aqui e usar esta fórmula aqui para fazer esse cálculo. Para as respostas capacitivas aqui, é um pouco, digamos assim, mais fácil, né? A gente vai ter a corrente máxima no capacitor, que vai ser a mesma corrente máxima na saída. Isso aqui vai ser determinado por a corrente máxima no indutor menos a corrente média da saída. Então aqui a gente consegue achar a corrente máxima no capacitor, consecutivamente a corrente máxima na saída. E o delta V do capacitor, que também é o delta V da saída propriamente dita, é determinado aqui pela corrente de saída, divididos pelo capacitor, multiplicado pela frequência, e tudo isso multiplicado pelo VO menos VI sobre VO. Se eu quiser achar um capacitor em função de um delta máximo que eu quero, o que eu faço? Coloco o C aqui e coloco o delta VC aqui. Então eu inverto as posições dos dois e consigo achar um valor de capacitância para um delta máximo que eu quero trabalhar. Beleza? Opa. Então essas aqui são as nossas fórmulas básicas. Relembrando que, né, pelas deduções envolverem integração e derivação, a princípio a gente não vai fazer essas deduções aqui, a gente só vai olhar o formato das fórmulas já deduzidas para a gente apenas gerar a aplicação. Ok? Então, tensões de entrada e saída, as respostas aqui do indutor e as respostas relacionadas ao capacitor. Agora, como sempre, né, mostrar duas simulações para vocês, uma simulação com componentes ideais e depois a simulação com componentes reais, tá? Então, para essa simulação aqui com componentes ideais, eu fiz a utilização de um resistor de 20 ohms, aonde essa nossa fonte aqui de PWM, ela está com uma razão cíclica de 0,5,
ou seja, 50%, beleza? Então, a gente vai ter aqui 12 volts de entrada, com a razão cíclica de 0,5, isso vai fazer com que a gente deva ter 24 volts na saída. Vamos voltar aqui para ver, né? VI 12 divididos por 1 menos 0,5. 1 menos 0,5 é 0,5, ou seja, eu vou ter 12 divididos por meio. 12 divididos por meio é 24, tá? Então, aqui no caso, usando uma razão cíclica de 50% ou de 0,5, a gente deve ter na saída 24 volts, tá? Considerando que a entrada é 12. Então, pela aplicação de fórmula aqui, esse seria o nosso resultado, beleza? Então, 12 divididos por 1 menos 0,5 dá 24. Então, vamos ver se é isso mesmo que vai acabar acontecendo aqui com a gente. Então, primeiro as nossas respostas, né? Então, aqui a gente tem o PWM, propriamente dito, né? Então, aqui é a resposta de chaveamento acontecendo. Não dá para ver muito bem que é 0,5, mas eu confio que vocês acreditam em mim, né? Então, a razão cíclica aqui é 0,5. Então, essa primeira linha aqui só mostra o nosso PWM. Na segunda linha aqui, o que a gente tem? A gente tem em vermelho a tensão de entrada. Então, vocês estão vendo aqui a tensão de entrada fixa, né, e totalmente linear em 12 volts. A gente tem o nosso VO em azul e o nosso VAB, que é a tensão sobre a chave, em verde. Então, vocês conseguem ver aqui que a tensão sobre a chave, ela é uma tensão quadrada, né? Que ela tem a tensão e depois zero, tem uma tensão e depois zero, tem uma tensão e depois zero. Então, aqui vocês enxergam que quando eu estou com a chave aberta ou fechada, eu tenho uma diferença de resposta nessa onda verde. Eu vou ter tensão sobre ela ou não vou ter tensão sobre ela. Obviamente que essa tensão aqui da chave, essa tensão VAB aqui, ela está seguindo a tensão VO. Mas vejam que a tensão VO, ela não tem essa mudança abrupta do valor nominal para zero, né? Então não tem essa alteração aqui acontecendo. Outro ponto aqui que vocês conseguem ver é que eu tenho um valor de pico aqui acontecendo, que está perto dos 35 volts, para depois eu ter estabilização aqui na tensão de saída em 24 volts. Tá? Então vejam que eu tenho um transitório acontecendo. Então aquela primeira etapa, aquela segunda etapa, perfeitas, né, elas só começam a acontecer depois de um certo período de tempo. Então tem todo um processo transitório que o sistema ele vai acabar gerando para que eu tenha aquela resposta, tá? Então esse processo transitório aqui é justamente essa estabilização. Então todo esse tempo aqui aonde o meu sinal de saída ele não está estável é a nossa transição, a nossa comutação. Mas vejam que aqui embaixo a gente tem o valor temporal em segundos, né? Então, o nosso sistema aqui, essa nossa simulação do circuito, ela está estabilizando aqui mais ou menos nesse ponto, né? Então, se a gente descer aqui, a gente vai ver que ele está estabilizando com 0,003 segundos, ou seja, 3 milissegundos. Então, ele leva aqui, nesse caso, aproximadamente 3 milissegundos para estabilizar. Então, para a maioria dos casos, ou para vários casos, todo esse período transitório, esse período onde o sistema não está totalmente estável, não é realmente uma influência, não é um caso que precisa ser analisado com muita cautela, por se assim dizer, né? Óbvio que tem momentos onde esse transitório pode ser um pouco maior, onde a gente precisa levar em consideração essas respostas, mas para várias aplicações mais simples, mais comuns, a gente pode desconsiderar esses primeiros milissegundos iniciais onde o sistema ele não está estabilizado e fazer a análise em cima apenas do sistema estabilizado, ok? Então vejam aqui que o nosso VO, que é essa linha azul, ela tem aqui um período não estável de poucos milissegundos e depois disso ela entra aqui em regime permanente, em regime estabilizado, ok? E as correntes aqui, mesma coisa, né? Eu tenho a corrente sobre o indutor inicialmente, então essa corrente vocês conseguem ver bem aqui essa resposta triangular acontecendo
E também a mesma coisa, eu tenho um período onde ela não está estável e depois ela começa a ser estável. E a corrente em azul aqui, que é a corrente de saída, também mesma coisa. Ela tem aqui uma resposta triangular, talvez não seja tão visível aqui na parte estável, mas nessa parte não estável aqui eu acho que vocês conseguem ver essa resposta um pouco triangular e também leva um certo período de tempo até que ela estabilize, beleza? Que no caso aqui é os mesmos 3 milissegundos. Depois que a tensão estabiliza, a corrente também estabiliza. Na verdade, eles vão estabilizando de forma conjunta, beleza? Para a gente ver aqui de uma forma um pouco mais clara, pegando um outro período de tempo, né, um pouco mais para frente, onde o sistema já está estável aqui, né, então pegando do 4 mili até os 5 mili, a gente consegue ver aqui a tensão de saída nessa primeira linha. Então vejam que ela é uma tensão triangular, como eu mostrei lá para vocês lá em cima, né? Então eu tenho uma tensão mínima, uma tensão máxima, ou seja, eu tenho um ripple acontecendo, mas para muitos casos esse ripple ele pode ser desconsiderado dependendo da amplitude dele, né? Aqui a gente ainda tem uma amplitude relativamente alta, né? Onde visivelmente a gente tem pouco mais de 1 volt, né? Então a nossa tensão média aqui é uma tensão de 24 volts, mas eu tenho aqui um pouquinho menos de 23,5 na parte mínima, um pouquinho mais que 24,5 na parte máxima, tá? Mas a gente consegue ver essa resposta triangular acontecendo, né? Então não é um sistema totalmente linear. Se a gente olha aqui numa escala maior, com um tempo maior, talvez a gente acredite que esse sistema é totalmente linear. Quando a gente vem e aproxima mais, quando a gente olha numa escala mais adequada, a gente consegue ver essa não linearidade aqui da nossa resposta de saída. E aqui embaixo a gente tem as correntes. Então, corrente do indutor, né? Corrente triangular, como eu expliquei para vocês lá em cima. Aqui em azul a corrente de saída. Vejam que ela não é totalmente linear também. Ela tem aqui alguns picos, né? Que são as respostas triangulares, mas não aparece tão bem. E em verde aqui a gente tem a corrente do capacitor. Então, a gente tem, num primeiro momento, o capacitor demandando energia para o circuito, demandando energia para a saída, por isso que essa tensão vai caindo, e depois, num segundo momento, o capacitor ele vai carregar, por isso que essa tensão ela vai subir. Beleza? Então, essas são as nossas respostas. Aqui, então, o que a gente tem, né? Tensão média na saída, 24 volts, perfeito. O ΔV na saída ou no capacitor de 1,36 volts. Corrente média aqui na saída de 1,2 ampere. A potência do nosso sistema aqui de 28,8, tanto na entrada quanto na saída. Então, o que a gente tem de eficácia aqui no nosso sistema é 100%. Então, na teoria, esse sistema ele me gera 100% de eficácia de transformação de energia, tá? Então, mesma quantidade de potência que a gente tem na entrada, a gente tem na saída. Então, ele está conseguindo converter 100%. Obviamente que a gente já viu também, né, que os sistemas ideais, pelo menos os conversores, eles têm essa eficiência teórica, mas na hora que a gente coloca os componentes reais, essa eficiência ela acaba caindo um pouco, né? Então, vamos ver agora o mesmo circuito, só que com componentes reais. Então, o mesmo esquema aqui, né? 50% de razão cíclica, né? Mesmo 20 ohms aqui, os mesmos componentes, exatamente os mesmos componentes, mesmos valores, mas com componentes reais aqui sendo simulados. Então, a gente chega nessa resposta, né? Então, aqui em azul, a gente tem a nossa tensão de entrada. Em vermelho aqui a gente tem a tensão sobre a chave. E em verde a gente tem a nossa tensão de saída. Então vejam que as tensões aqui elas seguem a mesma estrutura, né? Então se a gente olhar aqui, a gente tem a mesma estrutura, tudo bem, lá está numa amplitude
diferente, né? Mas visivelmente a gente tem a mesma resposta aqui para as tensões, né? Então, beleza, bacana, né? Temos as mesmas respostas. Uma coisa que talvez dê para ver aqui, vejam que a amplitude aqui da linha vermelha ela é maior do que a amplitude da linha verde, né? Isso acontece por causa das perdas ali nos componentes. Então, como os componentes têm perdas, vai acontecer que a tensão sobre eles vai acabar sendo um pouco maior do que a tensão propriamente dita sobre a saída. Então, isso por causa das perdas nos componentes, tá? E aqui a gente tem as nossas respostas de corrente. Então, aqui em azul a corrente no indutor, perfeito, né? Temos o triângulo aqui, continua aparecendo. Em vermelho aqui a corrente na saída, então um pouquinho mais visível a triangulação aqui na saída. E em verde aqui a gente tem a corrente do capacitor. A gente tem a mesma estrutura, né? Então, uma corrente negativa e depois a corrente positiva e caindo. Aqui, no caso, duas coisas que dão para ver bem é que a gente tem uma diminuição na corrente aqui, né? Então, eu estou tendo uma perda maior aqui no componente real, né? Então, ele não consegue segurar tão bem quanto o componente ideal. Então, eu tenho uma tendência a diminuir essa corrente, né? Vocês falam, mas como assim diminuir, né? Tipo, tá menos 1 e alguma coisa, está subindo para menos 1, né? Eu estou diminuindo, eu estou tendendo ela a zero, né? Lembrem que essa corrente negativa depende a polarização que eu estou analisando, né? Então aqui se eu mudar a polarização, eu estou com uma corrente de 1.2 e estou caindo ela para 1. Então seria a mesma análise, tá? Então aqui visivelmente essa corrente ela está diminuindo conforme o tempo e visivelmente eu tenho aqui vários ruídos aqui aparecendo no nosso sistema, né? Então, pelo menos ali no capacitor. Então tem um ruído aqui bem visível tanto na parte negativa da corrente quanto na parte positiva da corrente, né? Isso também devido aos componentes reais estarem aparecendo. Então, essa ruideira, digamos assim, que está aparecendo, ela também aparece normalmente dentro do sistema. Tá? Obviamente que aqui nos componentes reais eu não tenho essa quantidade de ruído, né? Aqui, para os componentes reais, eu já começo a ter esse ruído aparecendo. Mas é visível que as formas de onda elas seguem a mesma estrutura com amplitudes menores e, obviamente, com aqui alguns ruídos aparecendo. Beleza? E daí o que a gente tem então de resposta, né? O nosso valor teórico de tensão de saída deveria ser 24 volts. Com essa simulação dos componentes, a gente chegou em 23,19, né? Então a gente teve uma perda ali de praticamente 0,8 volts, né? Que é basicamente essa perda aqui, ó, que a gente viu. Então, essa perda aqui acontecendo por causa do diodo, basicamente, né? Então a gente tem essa perda aqui. A nossa variação, que deveria ser de 1,36, caiu para 1,27. A princípio isso é bom, né? Porque menos variação é melhor, mas não necessariamente sempre isso vai acontecer, nem sempre essa variação dos valores é menor do que a variação que a gente quer. Mas isso também gera um outro problema, digamos assim, que quanto menor essa variação, menor a corrente média ali na saída. Então a corrente média que deveria ser de 1,20 foi de 1,13. Então, além de a gente perder tensão média, a gente também perdeu um pouco de corrente, né? Então a potência de saída ela caiu de 28,8 para 26,9. Então tive, obviamente, perda de tensão, perda de corrente, tenho perda de potência na saída, mas a potência de entrada também caiu um pouquinho, né? Então ela caiu ali para 27,94. Então a eficiência aqui do nosso sistema ela não é mais uma eficiência de 100%, ela é uma eficiência de 96,3%. Então, óbvio que a gente consegue ver que é uma eficiência, a princípio, melhor do que a do Buck, né, que a gente viu na aula passada, que era uma eficiência de aproximadamente 76%, se não me falha a memória.
aqui a gente tem uma eficiência de 96%. Então, sim, o Bust ele é um conversor mais eficiente do que o Buck a princípio, né? Mas isso vai depender de componente para componente, de estrutura para estrutura. Nem sempre, pós uma montagem, vou ter exatamente 96,3. Vai depender de circuito para circuito. Consigo melhorar essa eficiência, assim como eu consigo, digamos assim, piorar essa eficiência, dependendo do que eu uso de componente, do que eu uso de estrutura. Beleza? Então, aqui a gente consegue ver que esse conversor tem uma eficiência real bastante elevada, bastante interessante, e que eu estou tendo aqui uma elevação de tensão. Beleza? Então, sempre esse bust aqui vai elevar a tensão. Então, no caso, a menor tensão que eu consigo na saída é igual à tensão da entrada. Beleza? Então, ele sempre aumenta a nossa tensão. São os mesmos componentes, mas com estrutura diferente. Tá? Então, são os mesmos componentes do Buck, mas são uma forma de ligação diferente. Se eu não me engano, até foi a Milena também que comentou isso na aula passada, né? Que você perguntou, acho que de como que era o Bust e tal. Eu falei que é quase igual, mas que é diferente, né? Que no caso, os mesmos componentes, mas eu montar de uma forma diferente faz com que eu tenha uma resposta totalmente contrária ao processo. Beleza? Agora vamos fazer aqui um exemplo com os cálculos bases ali para a gente fixar um pouco esse nosso estudo de hoje. Deixa eu abrir aqui o nosso Wordzão padrão. Então, o que está pedindo aqui, né? Considerando que a gente tem uma fonte de alimentação de 12 volts e que a gente tem uma chave ideal, né? Operando uma razão cíclica de 60% e com uma carga que tem resistência de 5 ohms. O que a gente quer? Tensão média, corrente média e a potência média ali na carga. Então, a gente quer saber o que vai acontecer com essa saída. Então, vamos lá. Vamos copiar aqui o enunciado para o Word. E vou copiar aqui também o circuito, tá? Então, obviamente esse circuito aqui. Não está descrito no enunciado, mas como a aula é sobre conversor Bust, obviamente isso aqui está sendo considerado para esse circuito, tá? Então, por onde que a gente começa, né? Que primeiro ponto, para a gente lembrar, é que para esses casos aqui, a gente tem que o nosso VO é igual ao VO eficaz, que é igual ao VO médio. Beleza? Então, a gente tem que VO médio é igual ao VO eficaz, que é igual ao VO propriamente dito. Como que a gente calcula o VO, né? Aqui no caso, o nosso VO, não V igual, né? VO é igual a VI sobre 1 menos D. Beleza? Então, essa aqui é a nossa função. Aí só um ponto para relembrar para vocês, né? Vocês podem olhar e falar, pô, Presiano, por que toda vez se fala de VO eficaz, VO médio, VO de pico? Porque, ok, aqui para os conversores CC-CC, tudo bem, né? É praticamente a mesma coisa para vários casos, né? Mas quando a gente está falando de inversor e de retificador, o VO médio, o VO eficaz e o VO de pico são coisas totalmente diferentes, né? Então, a gente tem que ter essa análise em cima de VO, VO médio, VO eficaz e VO de pico, tá?
Aqui, para esses exemplos do bust e do buck, é a mesma coisa, mas não é para todo o circuito que é a mesma coisa, beleza? Por isso que eu gosto de aqui sempre frisar que VO médio e VO eficaz é igual para esse caso, tá? Para outros casos não necessariamente são iguais. Então, bacana. Voltando aqui para a nossa fórmula, né? A gente tem VO igual a VI sobre 1 menos D. Então, nosso VI a gente conhece, que é 12 volts. O nosso 1 é fixo, né? E o nosso D a gente também conhece, que é a razão cíclica. A razão cíclica aqui está dizendo que é razão cíclica de 60%. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir ali o nosso D por 0,6. Ok? Então, a gente vai ter aqui que o nosso VO vai ser 12 divididos por 0,4. Beleza? A gente tem 12 divididos por 0,4, que vai me gerar um valor de VO de 30 volts. Então, nosso VO, nossa tensão média ali de saída, ela vai ser uma tensão de 30 volts. Ok? Agora, né, a gente tem que achar aqui a corrente média. Ah, Priscila, no teu slide lá não tinha nada de corrente média. Como é que a gente vai fazer? Lei de Ohm padrão, né? A nossa IO média aqui, de saída, ela vai ser igual à nossa lei de Ohm, né? VO sobre R. Show. Então aqui a gente vai ter 30 divididos pelo nosso R, que é 5. Né? Então ali no caso, nosso IO médio vai ser de 6 amperes. Beleza? Então, uso aqui a tensão média que a gente achou, divido pela resistência, a gente acha a corrente média. Então, não tem segredo aqui. E a potência média é a mesma coisa, né? Potência média a gente vai calcular pela fórmula da potência. Então, nosso PO médio vai ser igual a VO médio, que multiplica a nossa corrente média. Então, aqui também não tem segredo, não tem uma fórmula especial para isso. A gente só faz a aplicação normal da fórmula de potência. Beleza? Então, PO vai ser igual a 30, que multiplica 6. Ok? Então, ali no caso, a gente vai ter como potência média 180 watts. Ok? Então, obviamente que o que é mais complexo aqui, digamos assim, seria o cálculo de Ripple, o cálculo de corrente no indutor, que acabam usando aquelas outras fórmulas, né? Ah, Prisciana, vamos calcular o Ripple. Aqui, como a gente não tem um capacitor, a gente não tem como calcular, né? Deixa eu voltar aqui para vocês relembrarem. No caso, para a gente poder fazer o cálculo aqui, tanto do ripple de corrente quanto do ripple de tensão, né? A gente precisa do capacitor, precisa do indutor e precisa da frequência. Né? Em nenhum momento ali está sendo dado qual que é essa frequência, qual que são esses componentes. Então, a gente não tem como, digamos assim, finalizar esse cálculo, caso a gente queira achar esses valores. Se a gente quiser, a gente vai ter que determinar uma frequência de chaveamento, vai ter que determinar quais são os componentes que a gente está usando para poder fazer o cálculo completo aqui. Lembrando que, né, a princípio, corrente, tensão e potência não dependem dos componentes passivos que a gente está usando. Então, por isso que a gente pode calculá-los, né? Agora, calcular toda a estrutura que tem ripple, corrente no indutor, tensão no capacitor e tudo mais, aí sim vai depender desses outros componentes. Beleza?
Ah, Prisada, se a gente tivesse aqui uma chave não ideal, o que a gente ia fazer, né? Mesma coisa que a gente fez lá em alguns outros exercícios, que é ver qual que é a tensão dessa chave, ou quanto que a gente perde de tensão nessa chave, e a partir disso desconsiderar aqui da tensão de entrada, né? Então, vamos supor aqui que eu vá usar uma chave que consome 0,9 volts. Então, quando a gente for fazer o cálculo aqui, a gente tem que descontar 0,9 volts da tensão de saída, que essa vai ser a perda que a gente vai ter. Ah, eu vou usar um diodo ali não ideal. Desconta também daqui do cálculo, beleza? Então, não tem muito segredo fora isso. O mais importante é que a estrutura de funcionamento que a gente já analisou. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos? Jack desenhou uma bola ali. Ou um sorriso, não sei. Agora ficou esse lindo desenho na minha tela. Muito obrigado. Pronto. Eu esqueci de desabilitar isso. Sem condições. Tranquilo? É uma lágrima. Caraca. Que tristeza, cara. O professor hoje está estilo La Casa de Papel. Só porque eu tô de touca, cara. Tava testando. Faz sentido. É que eu acho que eu sempre desabilito, daí vocês não podem testar, né? Aí hoje eu esqueci habilitado, vocês foram lá e testaram, tá certo vocês, tem que testar mesmo. Eu espero que o comentário do La Casa de Papel não seja tipo, nossa, você parece um marginal. Talvez, não sei. Então é isso aí. Valeu, galera. Abraço.